Olá, players! Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira na Prática. Eu sou Lidiane Drum, CEO da Natus, psicóloga, mentora de carreira. E eu estou aqui para te ajudar a construir uma carreira com mais propósito e liberdade. Esse espaço aqui é para quem cansou de sobreviver no piloto automático e quer viver com mais verdade e resultado. Eu juntei aqui psicologia e prática, sem fórmulas mágicas nem promessas vazias, com mais profundidade, consciência e movimento. Você já se pegou prometendo a si mesmo, da próxima vez eu vou pedir ajuda? Eu não vou deixar tudo nas minhas costas de novo? Dessa vez eu vou descansar? E mesmo assim você acabou repetindo esse mesmo comportamento? Mesmo sabendo que sim, já estava esgotado? Mesmo percebendo os sinais do seu corpo? Mesmo estando doente, você continuou se sobrecarregando? A pergunta que abre esse episódio é direta e incômoda. Por que você ainda se sente aí que precisa fazer tudo sozinho? E se essa força que você cultiva, na verdade, for uma ferida mal cicatrizada, disfarçada de armadura emocional? Porque, convenhamos, muita gente aprendeu que para ser forte significa não precisar de ninguém. Frases como não dependa de ninguém, não chore no banho, não demonstre fraqueza, nos ensinaram que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. Hoje vamos mergulhar nesse tema, entender a raiz emocional disso, os impactos da sua saúde emocional e da sua carreira. E é claro, conversar sobre como sair desse ciclo com ferramentas práticas e autênticas para reconquistar a sua liberdade emocional. O ciclo que prende, tem muita gente que não está cansado só pelo trabalho em si, está cansado de ter que dar conta de tudo o tempo todo, de ser sempre referência, de manter a casa, o time, a agenda, a imagem tudo em ordem, de sorrir enquanto carrega o mundo nas costas. E o pior é que você aprendeu a fazer tudo isso tão bem que ninguém percebe o quanto você precisa de ajuda. Ninguém pergunta se você está bem, ninguém oferece apoio, porque você demonstra que está tudo bem, sem necessidades. E isso é um ciclo perverso. Quanto mais você se aguenta, menos os outros se aproximam para ajudar. Uma pesquisa de uma psicóloga tema da APA mostrou exatamente isso. Cuidadores profissionais fortes e pessoas de alta performance acabam recebendo menos suporte em momentos de crise, pois os outros presumem que vocês estão resilientes e dão conta de tudo sim sozinhos. Em outras palavras, as pessoas assumem que você está bem só porque você sempre esteve. Eis a ironia brutal documentada por psicólogos. Quanto mais forte você é para o mundo, menos eles percebem o quanto você está se afogando. E o grande insight aqui é, talvez você esteja exausto, não do que você faz, mas do personagem forte que você se tornou para dar conta de tudo. Ser forte virou um papel e manter essa atuação o tempo todo é esgotante. Performance constante cobra um preço sim muito alto, esse colapso emocional. Não por acaso essa postura de autossuficiência, ela é rígida, protege por fora, mas isola por dentro, abrindo um caminho para burnout, ansiedade, sensação de inadequação. A origem invisível desse padrão é que você precisa dar conta de tudo. E isso não começou agora. Isso tem raiz silenciosa lá na sua infância. Isso foi aprendido. Mostrar dor é sinal de fraqueza. Ser uma boa pessoa é não dar trabalho para ninguém. Chorar é coisa de gente mimada. Depender dos outros só decepciona. Talvez você tenha sido muito elogiado por ser independente, mas na hora em que você mais precisava não recebeu acolhimento nenhum. Esse tipo de aprendizado precoce, ele cria o que chamamos de esquemas emocionais de autossuficiência rígida, crenças profundas de que você precisa dar conta de tudo consigo mesmo. É como se seu cérebro tivesse registrado algo assim: se eu precisar dos outros, eu perco o amor deles. Se eu manter essa dor, eu sou fraco. Se ser vulnerável, eu vou ser deixado de lado. A psicologia explica que essas crenças disfuncionais são geralmente aprendidas ao longo da nossa vida, especialmente em ambientes onde o afeto era condicionado ao desempenho, ou onde houve alguma negligência emocional na sua infância. Ou seja, quem cresceu ouvindo que precisava ser forte o tempo todo e não podia dar trabalho para ninguém, internalizou a mensagem de que se quiser ser amado, depende de não mostrar essa vulnerabilidade. Se não bastasse a história pessoal, existem também outros fatores sociais e culturais reforçando essa mentalidade de autossuficiência. A nossa sociedade, ela valoriza sim produtividade, autonomia ao extremo. Desde cedo a gente ouviu que descansar é preguiça e que só nós podemos fazer bem feito. O medo do julgamento alheio também pesa. A pessoa teme ser vista como fraca, incompetente, de pedir ajuda. Tudo isso alimenta uma falsa sensação de controle. Ninguém faz tão bem quanto eu. Então eu tenho que acabar fazendo tudo sozinho. E o resultado disso? Essa crença rígida de não poder depender de ninguém vira uma armadilha. Ela até trouxe você até aqui,
mas afinal ela não te leva muito longe não. E agora, na vida adulta, esse padrão virou o seu modo automático e ele pode realmente ser transformado. Viver em permanente estado de alerta e autossuficiência cobra um preço muito alto, e a gente vai ver agora. A máscara da consequência. Vamos falar sobre isso na sua carreira, porque esse padrão, ele aparece muito no seu ambiente profissional. Você é aquela pessoa que resolve tudo, que pega as demandas que ninguém quer, que se antecipa aos problemas, acaba entregando resultados, mesmo quando está muito exausto, e o que acontece? Você se torna indispensável, mas vamos lá, você fica invisível das suas necessidades. Uma ilustração que eu posso fazer com você é a Mulher Maravilha sobrecarregada de um trabalho que dá conta de tudo sozinha. Indispensável para as entregas, invisível aí nas suas emoções. Ninguém cogita que você precisa de uma pausa, ninguém se pergunta aí, ninguém vai perguntar para você se está tudo bem, né? Afinal, você não pode dar sinal de fraqueza. Essa máscara de competência perfeita acaba sendo confundida como uma estabilidade e autoconfiança. Então, as pessoas ao redor nem imaginam que por dentro você está assim desmoronando. Aliás, no mundo do trabalho, muitas vezes o prêmio por ser eficiente demais é mais trabalho. Gestores e colegas continuam sobrecarregando você porque sabem que você vai dar conta, que você aceita tudo. E aí, você com receio de desapontar, continua dizendo que sim. Aqui mora um grande perigo. Confundir sobrecarga com sucesso. É fácil cair na armadilha de achar que aguentar tudo calado é ser um profissional exemplar. Mas estabilidade não é a mesma coisa que insensibilidade. Por trás desse profissional forte pode haver uma pessoa despedaçada, como disse aí uma psicóloga chamada Audrey. Cuidar de si não é autoindulgência, é autopreservação. Ou seja, até na carreira, resiliência demais sem autorrespeito pode virar sim uma autossabotagem. E atenção para essa frase que eu vou falar para você porque tem muito impacto. Ser reconhecida pela sua força é ótimo sim, até o dia que a sua força vira sua prisão. Em outras palavras, aquilo pelo qual te elogiam, pela capacidade, resiliência, pode acabar justamente tendo um efeito rebote na sua vida. Você vira refém da própria competência. Quantos profissionais aí acabam brilhando e não chegam a um colapso, que ninguém imaginou que ela poderia chegar? Como a gente acabou de ver, quando você sempre foi forte, as pessoas à sua volta, elas tendem a não perceber sim o seu sofrimento. A força sem flexibilidade vira armadura, e a armadura acaba isolando. O impacto silencioso do corpo e da mente, manter esse padrão de dar conta de tudo sozinho, tem sim consequência. Muitas vezes elas são graves. Para a saúde física, emocional, o corpo costuma dar sinais, embora a gente tente sim ignorar. Tensão muscular constante, dor de cabeça, insônia, cansaço, uma ansiedade aí por momentos de pausa. Você perde o prazer em coisas muito simples da vida e vive irritado ou impaciente. Além disso, sente culpa quando tira qualquer tempo para si mesmo. Já a mente entra nesse estado de hipervigilância. Você está sempre em alerta, não consegue relaxar de verdade. Quando tenta descansar, ao invés de sentir paz, vai acabar sentindo culpa, né? Você acaba se tornando uma pessoa com pensamento de inútil, de preguiça, e isso não faz sentido para você mais. Ignorar esses sinais do corpo e da mente é muito perigoso. No começo, você até acha que é só uma fase e que dá para aguentar. Mas quando a sobrecarga vira esse estado de permanência, o seu terreno fica fértil para problemas sérios, como síndrome de burnout, transtornos de ansiedade, episódios depressivos e até problemas cardiovasculares. Ao longo prazo, você vive sob pressão constante de dar conta de tudo. Pode literalmente adoecer você. O esgotamento prolongado eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo, que desregula o sono, a insônia, afeta o seu metabolismo e até a sua imunidade. Muitas pessoas fortes acabam desenvolvendo também transtornos de pânico ou um estado de depressão funcional. Por fora, elas funcionam muito bem, cumprem tarefas, mas por dentro sentem uma vontade absurda, né, de viver nesse vazio, essa apatia. O burnout, em particular, é um risco concreto. Trata-se de um esgotamento externo causado pelo excesso de responsabilidade e trabalho sem pausa. A pessoa em burnout, ela chega a um limite físico e mental. Crises de ansiedade, insônia severa, irritabilidade máxima e a sensação de desapego ou cinismo em relação ao trabalho podem surgir sim. A produtividade dispensa, ironicamente, justamente o que ela mais temia acontecer. O seu desempenho acaba assim caindo. Em paralelo, outras áreas da vida sofrem. Relacionamentos se fragilizam, a conexão com amigos e família se compromete porque não há energia emocional disponível.
Aqui é muito importante, você está vivendo no limite, sentindo que cada dia é uma batalha exaustiva e você precisa se lembrar, não é só o corpo que está trabalhando com você, é o seu sistema emocional pedindo socorro sim. A exaustão não é um sinal de fraqueza, é sinal de que você tentou ser forte tempo demais, sem o devido descanso e apoio. E ninguém foi feito para viver assim 24 horas por dia, não. O trabalho como lugar de validação. Por que a gente insiste tanto em não soltar os pratos e pedir ajuda? Para muitas pessoas, o trabalho virou o lugar de se sentir válido. Quando a vida pessoal foi marcada por falta de apoio ou críticas demais, a carreira sim acaba se tornando a fonte de identidade e reconhecimento. No ambiente profissional, você descobre que é visto para entregar resultados, então passa a fundamentar todo o seu valor nisso. A lógica interna, ela fica mais ou menos assim: sou bom porque performei, sou forte porque não desmoronei, sou digno de reconhecimento porque nunca reclamo. Nós atrelamos nosso valor ao resultado. E enquanto os resultados não vêm, quando os resultados vêm, na verdade, nos sentimos no controle. Só que o tempo ele vai passando e de repente a conta chega. Você não só sabe quem é esse papel de super resolvedor de problemas, né? Você não consegue parar porque lá no fundo, na verdade, não sabe existir de uma outra forma. Se definir pelas conquistas de produtividade virou para você um hábito emocional. E aí surge um medo profundo de descansar. Muita gente não consegue desligar nunca, porque teme desaparecer se não estiver rendendo ali o tempo todo. É como se desacelerar você fosse perder a sua identidade. Essa crença, ela é tão forte que algumas pessoas sentem vergonha, ansiedade, se sentem inúteis, né? Essa armadilha psicológica de usar o trabalho e conquistar como medida de valor pessoal é bastante comum hoje. Pesquisas alertam que vincular a autoestima unicamente à produtividade é uma receita para o autoesgotamento. Em outras palavras, se você acredita que só vale pelo quanto produz, inevitavelmente vai se autodestruindo por dentro. Precisamos lembrar que somos mais do que nossos feitos. Um artigo recente reforça isso. A sua produtividade não define o seu valor. Você vale pelo que você é, não apenas pelo que você faz. Mesmo assim, é fácil cair na ilusão de que estar ocupado 24 horas é sinônimo de importância. A própria sociedade glamoriza aí, né, o workaholic, a mulher maravilha, né? Então, tudo isso causa uma ilusão e te leva à exaustão. Tanto que já se fala da síndrome da Mulher Maravilha, por exemplo, para se destacar mulheres que tentam ser perfeitas em todos os papéis, profissionais, mãe, esposa e etc. E acabam colapsando fisicamente e emocionalmente. E aqui eu vou te deixar algumas frases de impacto para reflexão. Tem gente que não consegue descansar porque tem medo de desaparecer, de não estar rendendo. Reflita sobre isso. Seu valor não pode estar condicionado apenas ao seu próximo projeto, à próxima meta batida, ao próximo elogio profissional. Você existe além desses papéis de funcionário, de líder, de mãe, de parceiro, de faz tudo. Lembre-se, a vida é feita de ciclos e ninguém é produtivo o tempo inteiro. Até as máquinas precisam de pausa para manutenção. Por que vai ser diferente com você? Tudo isso tem nome, explicação na psicologia. Esse padrão de dar conta de tudo sozinho é um tipo de mecanismo de sobrevivência relacional. Lá atrás, você aprendeu que para ser aceito, né, para não ser rejeitado, você precisava funcionar dessa forma. Não é que você quer apenas resolver problemas. Você quer manter vínculos e não decepcionar aí ninguém. E não é o que você gosta pelo trabalho até a exaustão. Você não gosta de fazer isso no fundo, mas você funciona dessa forma no piloto automático. Ou seja, não se esforça somente por disciplina ou responsabilidade. Você se esforça para manter o amor e a aprovação das pessoas. Pense sobre isso. E agora, recapitulando a lógica interna que costuma te dominar. Se eu mostrar fragilidade muitas vezes, perco o respeito. Se eu pedir ajuda, eu viro um peso ou um problema. Se eu descansar, vou me tornar inútil. Você vive no limite porque teme se tornar justamente aquilo que você acredita que ninguém acolheria aí você. Uma pessoa fraca, incapaz, uma pessoa egoísta que pensa em si. É doloroso, mas é verdade. No fundo, você sente que baixar a guarda não será mais digna de amor ou de admiração. Essa mentalidade foi construída ao longo de muitos anos e foi condicionada dessa forma. Mas isso tudo pode ser quebrado e reconstruído. Aliás, muitas das nossas crenças são cultivadas e a gente acaba reforçando ela em vários contextos, né? E aí você pode ressignificar e dar um novo play para sua carreira. Ou seja, muitas vezes ensinaram a nós que a gente precisa de amor, né? E esse amor se conquista com resistência,
aprovação, pela perfeição, descanso, muitas vezes preguiça, vulnerabilidade e acaba relacionando com fraqueza. Em vários contextos, especialmente para mulheres, espera-se toda a carga emocional, cuidar de todos, mas acaba se punindo pela expressão emocional de demonstrar necessidade. Ou seja, ensinaram muitas vezes que nós precisamos ali de um amor e esse amor se conquista pela resistência, aprovação, vem pela perfeição, descanso é preguiça e vulnerabilidade é fraqueza. Com o tempo, isso cristaliza uma crença central dura. Se eu não for forte, não sou nada. E se eu deixar de carregar todo mundo, vou ser deixado para trás. Só que essa crença não corresponde à realidade. Ela corresponde ao modo de sobrevivência que você acabou adotando. E viver eternamente em modo de sobrevivência não é viver, é apenas morrer. Ninguém foi feito para viver assim para sempre. Você merece sair desse estado de alerta constante e entrar no estado de vida plena sim, com trocas genuínas. Uma coisa precisa ficar clara para você. Você não precisa mais se manter forte o tempo inteiro para merecer um amor. Você não precisa se sacrificar para ser visto. Você é digno de respeito sim, mesmo nos dias que você não dá conta de tudo. Inclusive, pesquisas sobre vulnerabilidade desafiam aquela velha ideia de que vão te amar menos se você fraquejar. Muito pelo contrário, a pesquisa de Brené Brown, ela descobriu que vulnerabilidade é a base da conexão humana. E não o contrário, ou seja, é sendo autêntico nas horas difíceis, que a gente acaba relacionando aí com as pessoas e criando conexões verdadeiras. Quando você se abre para as pessoas certas, você não se torna fraco, você se torna humano e acessível. Você passou anos acreditando que amor se conquista com perfeição e fortaleza, mas permitir-se reforçar, você merece ser cuidado também. Sua parcela frágil, cansado, inseguro, essa parte de você também merece ser acolhida. E acreditar que quem realmente vai te amar e querer aí estar junto com você, não apenas em versão incansável que você apresenta aí para as pessoas. Então veja bem, você não precisa mais carregar tudo sozinho, nem viver provando tudo o tempo todo para as pessoas. A vida já é pesada demais por si só. Não há por que viver com a alma engessada nessa armadura. Então eu te deixo com uma pergunta sincera. O que você está carregando sozinho, que já deveria ter sido compartilhado faz muito tempo. Talvez hoje seja o dia de começar a soltar. Liberte-se dessa crença de que pedir ajuda te diminui. Na verdade, pedir ajuda te liberta. Afinal, a real força é em reconhecer os nossos limites e permitir que o amor dos outros e o próprio entre pelas brechas da armadura. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso e vamos normalizar o fato de que ninguém precisa ser forte o tempo todo. Na próxima semana, tem mais um novo episódio com mais conteúdos e ferramentas práticas para ajudar você a assumir o controle da sua carreira. Até lá, players! Cuide-se e lembre-se, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está finalmente permitindo a si mesmo ser mais humano. E isso é um ato de verdadeira coragem.